Hoje o Roberto Carlos, senhores, trouxe uma declaração forte sobre uma possibilidade para o Vasco do ano que vem. O Vasco vai passar por eleição no final do ano. Um dos candidatos à presidência foi à Europa e, através de um amigo comum ao Roberto Carlos, chamado Fábio Cordella, apresentou um projeto e o Roberto Carlos ficou, olha, muito bem impressionado. Seria o Vasco um novo galáctico? Tem peso para ser isso? Vamos ouvir o que disse o Roberto Carlos hoje no Fox Sports Rádio a respeito dessa possibilidade do Vasco entrar em outro patamar. O projeto é muito bom hoje e de resultado. Então, tenho certeza que o torcedor do Vasco vai adorar o trabalho dele. Não significa que eles vão ganhar as eleições, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Mas o projeto do Fábio em relação ao Vasco, de cara às próximas eleições, vai surpreender muita gente. Vai surpreender muita gente, porque nós vimos ano passado o Vasco fazendo uma campanha que deu resultado, né? Não é só reorganizar esse clube, colocar a casa em ordem, contratar bons jogadores, contratar um treinador que conheça o Vasco, o sistema que o Vasco joga. Já está pronto o projeto, e é um projeto maravilhoso. Volto a repetir, isso não significa que eles vão ganhar as eleições, mas o projeto que eles estão fazendo em relação ao Vasco para as próximas temporadas é projeto europeu e de time grande. Olha, Mauro, durante esse papo, inclusive, o Ben já perguntou ao próprio Roberto Carlos se ele entraria nesse projeto, porque ele hoje é embaixador do Real Madrid. Ele disse que não, está fazendo uma espécie de uma consultoria. O Fábio Cordella é um grande amigo dele, que está trabalhando na campanha desse candidato à presidência, Luiz Roberto Levenciano, mas ele ficou muito bem impressionado. Creio que você, como todos nós, entendemos que o Vasco precisa dar aquele salto do final do século passado, né? Naquele outro patamar de brigar lá em cima, porque só notícia ruim o torcedor não aguenta mais. Não, com certeza, né? Ele não deu nenhum detalhe aí, o Roberto Carlos, sobre como seria esse projeto, né? Diz que é apenas maravilhoso, etc. Está defendendo aí que se ele ganhar, o Vasco poderá chegar aí a outro patamar, como você diz, com esse projeto. Agora, eu acho que, independentemente de qual seja esse projeto, ele tem que começar com uma maneira de se arrecadar dinheiro, né? Porque, pelo jeito que anda o Vasco, ele precisa primeiro sanar as finanças, senão não vai ser galáctico nunca. Primeiro precisa pagar as contas, precisa botar a casa em ordem para aí sim ter condições de fazer contratações. O Roberto chegou a falar, contratar um técnico que entenda do Vasco, contratar jogadores da altura que o Vasco merece. Para isso, o projeto tem que ser, antes de mais nada, um projeto muito virado para o lado financeiro, né? De como é que vai arrumar dinheiro para arrumar a casa. E ainda mais agora, depois desse ano, agora desses problemas que nós estamos tendo, a gente vai falar depois aí que a Sara vai falar da história do Corinthians, mas que vai para todo mundo, né? Esse acerto que os clubes terão que fazer, quanto tempo eles vão ficar sem patrocínio, sem nada, enfim. Todos eles ficarão mais pobres, né, com esse problema aqui. E o Vasco, que já está numa situação ruim, ficará pior ainda. Então, apesar do Roberto Carlos não ter dado nenhum detalhe, está muito entusiasmado com o projeto, eu imagino que ele comece com uma boa maneira de se arrumar dinheiro para arrumar a casa. Quesada, eu já tive acesso a alguns detalhes desse projeto e posso até trazer para a gente debater aqui. Ele passa pela remodelação do Estádio São Januário, de todo o seu entorno, de um aporte financeiro imediato, justamente para poder sanar dívidas imediatas de curto prazo, tentar equacionar o médio prazo algumas dívidas e conversar com o governo para tentar dar longevidade e um fôlego financeiro ao Vasco. Agora, Quesada, a gente sabe que tem duas verdades no futebol. Pagamento em dia e a bola entrar na casinha. Se isso acontecer, os outros problemas ficam bem pequenos, né, Quesada? Com certeza. Eu acho que o ponto principal é pagar em dia os jogadores e os funcionários, né? Porque aí você não atrapalha a vida do treinador, seja ele brasileiro ou estrangeiro, né? Já que a gente está discutindo esse tema aqui no nosso debate final. Porque aí você tira o futebol, deixa o futebol de lado, enquanto você vai resolvendo as outras questões financeiras. Só que precisa ter o dinheirinho para pagar todo mês os jogadores. E aí é a arte, né? Aí é a arte, só assumindo para ver realmente se esse grupo vai ter condições de fazer isso. É claro que falar
é uma coisa, colocar em prática é totalmente diferente. Agora, um estádio mais confortável, que atenda mais às necessidades do torcedor vascaíno, que não se proíba o Vasco de receber os grandes clássicos do futebol brasileiro, né? Se for por esse caminho, tem total apoio. E detalhe, o Vasco é uma marca muito importante do futebol brasileiro, né? O primeiro clube a ter um jogador negro. Só por aí você já vê o respeito que a gente tem que ter com o Vasco da Gama, né? Num país de negro, né? Abrir a possibilidade de um jogador negro jogar. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, até arrepia. Agora, o Vasco pode se mirar no Flamengo, e não é problema nenhum se mirar no Flamengo. O Flamengo tinha uma dívida de 750 milhões, conseguiu negociar com todo mundo e diminuiu pela metade, um pouco mais da metade. O Vasco pode fazer isso também. Porque começa a pagar um aqui, começa a pagar outro ali, aí no boca a boca um vai falando para o outro que o Vasco está se acertando, pode chegar e fazer um empréstimo bacana aqui, com juros mais baixos. Então você vai começando a ter um nome de respeito novamente no mercado. Se a ideia desses caras, né, é fazer isso, a gente só pode acreditar que o Vasco da Gama, em pouco tempo, faça isso daqui, Fabinho. E que vai ser bom para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa ter mais clubes fortes, né, para a gente conseguir criar realmente um futebol que mereça toda a nossa atenção e todo o nosso respeito e também toda a nossa mídia. Fábio. Oi, Mauro. Não, então, dentro desses detalhes que você diz conhecer, eu acho que o principal é chegar com fundo de investimento, com grana na mão, para começar a parada. Perfeito. Vou pagar, vou renegociar em X anos, vou fazer um estádio. Peraí, tem uma dívida X aqui, como é que a gente vai pagar? Será que até a eleição já terá todo mundo do Vasco recebido, funcionários, jogadores? Provavelmente não, isso é um problema que vai ser... Irão arrastando até lá, porque aí paga um pouco do atrasado, paga, não deixa passar 3 meses. Fica para o próximo presidente. E vai ficando para o próximo. Então, a primeira coisa é chegar com um grande fundo de investimento, com uma grana galáctica, e essa sim, para dizer, primeiro vamos sanar aqui. Claro, o Quesada tem razão, tem dívidas, você não precisa chegar lá e pagar à vista, você renegocia, você aumenta o prazo, etc. Isso é o que todos os clubes querem, e até, principalmente, as dívidas junto ao governo federal, e aí isso eles até conseguem, mas com funcionário, com jogador que já saiu, dívida trabalhista, cara, é tanto problema que o Vasco não merece. Então, primeiro é o seguinte, chega lá com uma grana, tem um fundo aqui, esses caras amam o Vasco, ou não, os caras só querem investir, pensando nisso, naquilo, vão ter lá lucro lá no futuro com o estádio ou com outra coisa, mas chegar com essa grana primeiro. Aí depois faz promessas sobre outros melhoramentos, né, que vão modificar a vida do Vasco.